sonhos pra pintar e o medo aparecer. A sombra vai passar e o sol aparecer. Mil músicas para ouvir antes de morrer, mil lugares para visitar antes de morrer. Um motivo pra chorar ao anoitecer, uma casa pra voltar antes de morrer. Antes de morrer, tanta coisa pra fazer, inimigos perdoar antes de morrer, retalhos pra juntar antes de morrer. Antes de morrer, antes de morrer, antes de morrer. Boa noite, começando o Jovem.com para você. Uma ótima noite para você que está aí na sua casa e nos dá o prazer de estar aí curtindo a nossa programação e o Jovem.com desta noite. Obrigada mesmo. Mais uma vez recebendo aqui no nosso Jovem.com, Banda Eletrodoméstico. Barel, boa noite, tudo bem? Boa noite, a TV Claré. Orgulhosamente estamos de novo. Obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem das nossas novas músicas. Com certeza, o prazer é nosso. Muito obrigada, boy. Obrigada. Boa noite. Legal ter vocês mais uma vez aqui no nosso Jovem.com, tocando para essa moçada maravilhosa. Estamos começando então o Jovem.com de hoje para você. E o tema de hoje a gente vai falar com você aí de casa, com os jovens, com os nossos convidados. Gente, ainda dá para acreditar no Brasil? O que você acha? Ainda dá para acreditar no Brasil? Sim ou não? A gente vai saber neste bate-papo, né? No bate-papo desta noite. Boa noite. Para conversar sobre isso, a gente trouxe para o programa hoje o deputado Aldo Demarque. Boa noite, deputado. Boa noite. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão nas suas casas, né, sintonizados na TV Claré. E eu fico até emocionado, porque num palco desse aqui, com uma juventude dessa na minha frente, o Brasil tem jeito. Não posso dizer que não. Que ótimo! Isso é bom. Apesar da situação econômica que nós vivemos hoje, crítica, né? Eu confio muito, sou otimista. Nós temos 4 estações do ano definidas, um solo fértil, estamos aí com uma superprodução de alimentos que dá para sustentar o mundo. Você vai dizer que esse país não tem jeito? Mas a gente vai falar sobre isso. William, boa noite. Boa noite, prazer mais uma vez estar aqui, debatendo com meu. essa juventude. Meu amigo, deputado Aldo Demarque, vamos trazer realmente boas energias, porque eu também acredito que o Brasil tem muito jeito. Bom. Sandra? Obrigada pelo Boa noite, mais uma vez você aqui no programa e vai falar pra gente se ainda dá pra acreditar no Brasil. Com certeza. Meninos e meninas, uma ótima noite pra vocês. Obrigada mais uma vez por estarem participando aqui do nosso Jovem.com. Como eu já disse, o programa é feito pra vocês. Nós aqui somos peças, mas vocês são o principal. Vocês são o tempero do programa. O programa é feito pra vocês, ok? Uma ótima noite e a gente vai saber se vocês acreditam ainda no Brasil. Uma boa noite. Boa noite. Começo falando com o deputado Aldo Demarque, mas ele já deu uma prévia aí que acredita no Brasil, acha que o Brasil tem jeito, e eu começo falando. Ano passado, a gente teve impeachment de uma presidente Dilma Rousseff. Tivemos muitas coisas falando aí sobre política, sobre o país, todo mundo desacreditado, a Lava Jato que vem modificando e mexendo o país, não tem como a gente fugir disso. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente fala assim, o Brasil não tem mais jeito, não dá mais para acreditar nesse país. O que a gente vai fazer com esse país? Deputado, com essa atual situação, como é que você... Bom, você já disse. Como é que você vê a confiança, então, do brasileiro em relação a tudo isso? Em relação aos políticos que gerenciam o país? Olha, quem poderia imaginar, há poucos anos atrás, que nós teríamos atrás da grade um empresário rico, uma das maiores fortunas, não é do Brasil, do mundo, atrás das grades. Quem poderia imaginar um governador de um estado como o Rio de Janeiro atrás das grades? Quem poderia imaginar políticos como o próprio presidente da Câmara hoje atrás das grades? Quem poderia imaginar muitos réus aí envolvidos
com processos de corrupção. Nós estamos vivendo uma nova fase. Por isso que eu confio e acredito no Brasil. A Lava Jato é um divisor. A Lava Jato é um divisor. E não para por aí. Mas eu posso dizer que tudo isso nós devemos a uma juventude como essa, que foi para a rua. A voz da rua é que está pressionando tudo isso. Você acredita, então, que a voz da rua é que deu toda essa modificação? É o eco que não para de ressoar. Você pode ter certeza, incomoda o homem público. E, por um outro lado, eu posso dizer que aqueles que fazem a vida pública com ética, com moral, estão adorando isso. Porque não são todos que nós vamos dizer que está nessa vala, né? Tem muita gente boa, muita gente ética, que está adorando isso aí. Sim, quando a gente fala de ética, a gente sabe, a gente não pode misturar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo saco e dizer todo mundo é igual. Não. Não. Mas quando você tem uma lava-jato, quando você tem um divisor como esse de águas, onde você separa o joio do trigo, é muito confortável para quem faz a vida pública séria. A gente vai voltar com você para falar sobre isso. Sandra, você, como é que você vê tudo isso? Dá para acreditar no Brasil ainda? Esses jovens que estão aqui, qual a perspectiva para eles? Eles podem acreditar nesse país? Eu sou uma otimista, confesso. Eu trabalho com pessoas, né, acredito na transformação. Eu gosto quando o Cortella, filósofo, fala dessa palavra esperança, que vem do verbo esperançar, que é o esperançar é ir em busca, é ir atrás, é não esperar. E nós não podemos mais esperar, né? Eu acho que há um Brasil sofrido, sim, né? Mas também há um despertar de consciência. Tudo isso que está acontecendo é um despertar de uma consciência maior, né? Então hoje nós vemos grandes políticos atrás das grades, isso nos faz, claro que tudo saiu do lugar, é como se tirasse o tapete, né? E tudo saiu do lugar, tem uma nova ordem, né? Então tem um poder de transformação. Acredito sim que as ilusões e as mentiras estão vindo à tona mais rapidamente, né? O desequilíbrio está ficando evidente. Então há um despertar sim de consciência. Acho que o jovem, ele não está querendo só liberdade de expressão, ele foi para a rua lutar por uma melhor qualidade de ensino, de merenda, ele ficou mais articulado. Então hoje o jovem ele tem sim esse papel, né? Acredito que o Brasil tem condições de sair disso. Acho que a democracia é uma plantinha que a gente tem que regar todo dia. Acho que a gente tem uma democracia ainda muito idealizada, né? Com algumas coisas que têm que ser ajustadas, mas eu acredito, né? Nós fazemos parte disso. William, esperança, acreditar no Brasil. Eu acho você já no começo já disse que você também acredita no Brasil, nessas mudanças. A Lava Jato fez esse divisor de águas, o antes e o depois. Como é que a gente encara o Brasil daqui para frente? Eu acho muito Porque muita positivo gente, a gente tem, antes de você começar, a gente tem aquela mania de dizer assim, tudo vai terminar em pizza. Isso ficou muito marcado. E eu não gostaria que esses jovens acreditassem que tudo vai terminar em pizza. A gente atravessa um processo que realmente vai deixar aí marcas para a história do Brasil. A Lava Jato é um desses marcos. A própria política que o presidente Temer tem implementado, ele não tem muita alternativa. Ou ele faz da maneira adequada e está desagradando muita gente, mas agradando outros, mexendo na Previdência, porque a conta da Previdência não fecha. Se a gente espera que realmente possa se ter aposentadoria daqui 10, 20, 30 anos, vai ter que atacar agora. O ministro da Fazenda implementando políticas extremamente agressivas, também pensando numa retomada do crescimento, e todos os indicativos e todos as pessoas que escrevem sobre economia estão muito otimistas. Quem acompanha os jornais, as revistas, sabe que a coisa vai evoluir, talvez não a curto prazo, talvez a gente precise de mais alguns meses, mas é quase certo que a gente comece a ter a retomada do crescimento econômico, das indústrias. Então vai faltar mão de obra, vai faltar gente especializada para tudo quanto é profissão, para todos os 4 cantos do Brasil. E aí fica o recado, é importante acreditar, buscar o seu curso profissionalizante, a sua universidade, porque vai ter mercado sim. Ficar nessa estagnação e realmente eu não tenho para onde ir, e aí pegar um caminho errado, acredito que vai estar no caminho errado mesmo, porque a gente tem caminhos muito bons. A economia vai se restabelecer, a Lava Jato vai deixando marcas. Não há milagre em política e nem em justiça, mas está sendo demonstrado que é possível punir aquele que tem dinheiro da mesma maneira que aquele que não tem.
É possível punir aquele que tem status, que é empresário, que é político, que é ligado ao judiciário, ao Ministério Público, vai para a cadeia, assim como qualquer cidadão, porque é o que está na Constituição Cidadã de 88, todo mundo é igual. Você acredita no Brasil ainda? Eu acredito e sempre vou acreditar. Esperançar e não esperar. Quem ficar no compasso de espera vai perder o bonde. Nós vamos esperançar, então. Esperançar. Muito bem. Viu, gente? Esperançar. Mas antes de eu voltar a falar com o deputado Aldo Demarque, deixa eu falar com os meninos da Eletrodoméstico, Barel e também o Boy. Gente, e vocês? Vocês também são otimistas? Acreditam no Brasil? Acham que essa moçada que está aqui pode realmente acreditar que vão construir, que eles também vão fazer, vão receber um país diferente? Sim. Com dignidade? Mas acho que eu vou falar por nós. Acredito sim, mas eu acredito que não pode se ter uma esperança apenas. Eu acho que, se eu falo com o público, com os meus amigos, eu acho que a gente tem que ser intransigente, a gente tem que ler as entrelinhas, a gente tem que ser esperto, a gente tem que ter a cidade na mão. Onde não paga para entrar, aquele evento tem uma conotação política, não tem, vou atuar. O deputado deu a entrelinha, ele falou assim, o homem público se irrita com a cobrança. A gente não está falando de fazer guerra, a gente está falando de mandar um e-mail, falar. Nós estamos numa cidade relativamente pequena, você consegue falar com seus representantes escolhidos, né, seus vereadores, com o prefeito, né, que a gente teve a oportunidade de falar com o vice-prefeito. Então, não simplesmente ter uma esperança imatura, mas não fazer concessão. Nós temos que trabalhar e entender que a gente tem voz e que a gente pode, através dessa voz, conseguir ir mudando aí o país. Você acredita nisso? Pegar esse sonho. Você acredita também no Brasil? Claro. Deputado, para a gente acreditar no Brasil, a gente está vivendo um momento de limpeza e tudo mais. A gente fala muito em corrupção, mas a corrupção não está só lá em cima. Ela é uma coisa que acontece pequenininha, quando a gente comete um pequeno ato, ela já é um tipo de corrupção. Como é que a gente pode trabalhar tudo isso? E como é que esses jovens aqui podem entender que a corrupção realmente é uma coisa, é uma doença que de repente pode corroer todo um país? Olha, na verdade, o que nós estamos vendo hoje, existe uma teoria que dizia que a era da noite chegou a seu fim, nós estamos vivendo a era do dia. Não adianta querer fazer mais coisa errada, porque ela é transparente hoje. E eu acredito muito nisso aí, né? Só que tem o seguinte, é aquilo, nós estamos com esperança, nós estamos confiantes, mas nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós, né, cada um na sua, tem que fazer a sua parte. E eu acredito muito nessa juventude, porque eu estou vendo ali uma menina que esteve na Assembleia Legislativa e fez um papel bonito. Ok. Como parlamentar jovem lá. Ela apresentou um projeto que foi dado uma nota com distinção, né, no que ela fez. Então, como que eu não vou? Não estão de braço cruzado. Nós devemos tudo isso à juventude, certo? A gente vai voltar falando sobre virar essa página e conversando com esses jovens no próximo bloco. Vocês vão conversar aí com o deputado, com a Sandra, com o William, com os meninos da Eletrodoméstico e falar qual é a opinião de vocês, como é que vocês acreditam no país que é de vocês e vai ser de vocês mesmo. A gente vai para o intervalo e volta já, mas a gente continua ouvindo aí Eletrodoméstico com mais som. A gente vai para o intervalo, hein, gente? Não sai daí, por favor. Correr, correr, de nada ia adiantar e tentar dizer ao mundo que você está em seu lugar. Não vá tentar olhar pra trás, se a esperança é só sua e já não te satisfaz. Eu vejo os olhos cansados de quem não te vê, desejando que o mundo caia sobre você. Vai passar tempo demais, teorias vão cair à medida que a noite chega. Você não vai poder contar comigo, só não vá deixar seu tempo passar. De volta com o nosso Jovem.com, essa é a banda Eletrodoméstico aqui, animando o nosso bate-papo. Ainda dá para acreditar no Brasil?
Eu quero que você de casa interaja com a gente, participe através das nossas redes sociais, falando, você ainda acredita no Brasil? Todo mundo aqui acredita, então eu espero que você também acredite. Bom, a gente volta conversando com esses meninos e meninas que vão agora interagir com o deputado Aldo Demarque, com o William Najib, com a Sandra e, se quiserem, também com os meninos da banda, viu? Interação com todo mundo. Gente, quem é que quer começar aí a falar sobre isso? Oi, boa noite. Coloca o microfone bem pertinho de você. Boa noite. Seu nome? João Victor. João Victor, antes de você fazer a sua colocação, quero saber, isso vai definir o que você vai falar. Você ainda acredita no Brasil? Claro. Que ótimo, então. Eu quero comentar o que o deputado falou sobre a ética. Sobre a ética dentro Põe mais da pertinho política. de você. Sobre a ética dentro da política. No país em que a gente vive hoje, onde muitos dos políticos realmente fazem coisas erradas lá dentro, mas tem gente lá querendo fazer o certo, tem gente lá que tem essa ética, tem esse compromisso realmente com a população. Por quê? Porque antes deles serem políticos, eles também são brasileiros. E eles querem o Brasil para frente. E isso pode melhorar, isso com certeza pode melhorar se esses políticos começarem a se tornar maioria. Eles também vão influenciar muito a população, que tem, com certeza, pessoas que estão desacreditando. E se isso começar a acontecer, com certeza o resto da população vai se animar e daqui a pouco vai estar todo mundo acreditando no Brasil e todo mundo com pensamento positivo. Deputado, o que o senhor diz para o João Victor? O senhor viu que ele também acredita no Brasil? Não, e a colocação dele é perfeita. Não existe só gente ruim lá dentro. Existem as pessoas boas, de bons princípios, de caráter, de ética, e que estavam incomodados de viver no mundo desse. E a forma com que está pelo menos, nós estamos vendo aí, que está funcionando, isso não para, isso vai fundo. Você pode ter certeza que esses políticos, maus políticos, ou eles se enquadram, ou eles vão sair à margem, certo? Porque a própria população, você está vendo que a população hoje está sendo informada. Os jovens indo para a rua, eu estou falando para você que a rua incomoda quem está lá. Eu estou lá. Muitas vezes eu vejo invasão, por exemplo, dentro da própria Assembleia, por algumas questões que a população tem até razão disso, certo? Mas só que muitas vezes a minoria, né, como você falou, é vencida por... Mas hoje eu estou com muita esperança que nós possamos dar a volta por cima. Por isso que eu acredito no Brasil. A Sabrina Sim. vai complementar o que eu disse. Oi, Sabrina. Você vai falar com o deputado? Você Isso, também acredita exatamente. no Brasil? Eu acredito no Brasil. Meu nome é Sabrina, fui deputada estadual jovem por 2 mandatos, como o deputado disse. Parabéns. Muito obrigada. E hoje em dia eu sou presidente do Grêmio Estudantil do Bahia e eu gostaria de direcionar uma pergunta ao deputado, aproveitando a presença do chanceler Bahia aqui, e perguntar sobre a questão do ensino técnico, né, do prédio no chanceler, para aproveitar mesmo toda a presença de todos nós aqui. O senhor disse que defende o ensino técnico. Gostaria de saber o andamento, como estão os projetos. Olha, Sabrina, infelizmente nós perdemos 4 anos, principalmente a FATEC, por uma questão de indefinição a área onde seria construída. Devo dizer para você que já está pronto e pago os 2 projetos da ETEC, onde o Bahia deve ser transferido lá, para o chanceler, onde está falando, lá que vai ser construída a nova ETEC. O projeto foi pago 1.100.000, o projeto está pronto. E a FATEC também, o projeto da FATEC está pronto. Estou dizendo que já pronto e pago. Estava faltando a definição da área, né? Eu acredito que esse ano a economia, eu acredito que a economia e a arrecadação do Estado volte a crescer e nós poderemos ter essas 2 escolas, não só do ensino médio, mas também a faculdade de tecnologia para vocês. Meninos e meninas, quem mais gostaria de interagir e perguntar? Oi, boa noite. Boa Pedro. noite, seu nome? Pedro. Oi, Pedro. Eu queria perguntar para o deputado, ele comentou bastante a respeito da Lava Jato, e eu tenho uma concepção que a Lava Jato, sim, está super ajudando o Brasil. Só que eu vi recentemente uma colocação bem interessante. Uma situação hipotética, a gente tem um presunto dentro de uma sala fechada. E esse presunto vai estragar se a gente deixar esse presunto lá. Imagina que esse presunto é a corrupção brasileira. Ele está lá, a gente está vendo ele. E aquele presunto vai feder e vai juntar mosca. A Lava Jato, na minha concepção,
é o detetizante. A gente passa e mata as moscas. Mas não seria mais conveniente a gente tirar o presunto da sala, a gente tomar medidas mais bruscas, medidas mais efetivas do que a Lava Jato, para realmente acabar com a corrupção, para acabar com os maus costumes que a população brasileira tem? Não seria mais sensato a gente acreditar, não colocar tanta fé assim na Lava Jato, acreditando que ela vai realmente mudar o país por si só? Eu acredito, quando eu falo Lava Jato, é um referencial, porque nós temos outros. O William é advogado, sabe que existe, não é a Lava Jato. A Lava Jato é um referencial. Existem outros processos aí em andamento que vai fazer a limpeza. Você pode ter certeza que essa limpeza será feita sim, né? Isso para alegria não só da população, que está ávida para ver isso aí, né? Como dos próprios políticos, que eu estou falando para você, que vivem de uma forma ética, que querem a coisa boa. Tanto que isso não vai parar por aí não, viu? Vai ter gente. Acredite no que eu estou falando para você. Como é que vocês avaliam tudo isso que ele está colocando? Eu queria fazer uma observação em relação ao que ele está colocando. Eu sinto que a gente precisa sair, nós precisamos ser protagonistas também. A gente tem que arregaçar as mangas. Não adianta a gente ficar só olhando para Brasília, metendo o pau neles e não olhar para o nosso umbigo. Então nós temos sim um papel, enquanto cidadãos nós temos capacidade de mudar algumas coisas, né? A gente precisa sair, o Brasil tem um negócio de coitadismo, então a gente é o pior país do mundo, a gente é terceiro mundo, a gente traz esse ranço e a gente precisa parar de falar, de retalhar o próprio país, porque nós retalhamos. Isso vai virar pizza, política é tudo igual, sabe, esses jargões assim que não servem mais. Então é sair e ir à luta. Então a gente não pode só depositar tudo na mão de um sistema, de um mecanismo como o Lava Jato. A gente precisa também fazer a nossa parte. É muito bem colocado, inclusive. Eu acho que todo mundo que está aqui luta por isso. Eu, por exemplo, estou sempre presente em manifestações, como o deputado falou. É super importante a gente tomar a frente. A Sabrina tomou a frente, é super protagonista. E não é meter o pau, é mais questionar. É, lógico, é um questionamento. Não foi em relação ao que você disse, tá? Sim. Mas nós temos uma cultura, porque eu vejo, uma cultura de retaliação. Nós mesmos falamos mal do nosso país. E eu acho, só para concluir, eu acho que é super importante coisas como o Jovem.com, que a gente vem, a gente debate, e é isso que muda as coisas. A gente debate os assuntos, a gente pensa nas ideias e reflete sobre as ideias. Só que e falta realmente isso. Eu vejo que a nossa juventude, apesar de estar mais ligada nesse tipo de assunto, falta uma instrução maior, até uma visão maior pra gente. Vou pegar esse seu gancho, vou falar falta, instrução, o que falta? Na verdade, mas a gente já estamos caminhando, não estamos? É um trabalho de formiguinha e o deputado coloca bem como um marco, né? Um marco na história a partir do momento em que nós temos um judiciário que concentrou várias ações lá em Curitiba e o Supremo disse que é lá mesmo que vai ficar. Tentaram-se manobras jurídicas, todas foram derrubadas, enfim. Está valendo a lei, está valendo o que está escrito na Constituição. Constituição que nós escolhemos, porque todos os representantes de 88 fomos nós que escolhemos. Essa é a regra, já sabemos a regra. Essa operação, várias outras estão em andamento. No nosso município, o Ministério Público tem feito um trabalho de investigação. Todo aquele que se julga capaz de ser político vai sofrer realmente uma vistoria, um acompanhamento das instituições do Ministério Público. Então, como o deputado coloca, a tecnologia está fechando o cerco, não dá mais para fazer, não dá para coxambrar negociações, negociatas, compadrios, vai ficar cada vez mais difícil. Quer ser político? A regra é essa. Se se desviar da regra, vai ter problema. A gente vai pegar essas engrenagens, fazer tudo isso e colocar todo mundo para acreditar no Brasil. Fechado? Fechado. Posso fazer só uma pergunta? Olha, eu só gostaria de... Bem rapidinho, porque a gente já está encerrando. Eu gostaria de saber o que o deputado, já que ele também citou seguir, de certa forma, a Constituição do nosso país, o que o deputado acha do judiciário interferindo tanto no legislativo. Olha, muitas vezes a culpa é do próprio legislativo lógico. Que se omite. O legislativo se omite, aí o judiciário vem fazer o papel dele. Sim. Mas isso alertou já, inclusive, o poder legislativo. É realmente função do poder legislativo, mas quando ele se omite, evidentemente que o outro poder vem e interfere. Mas olha, só porque eu sei que está no fim, é o seguinte, gente, o que nós precisamos ter na cabeça, eu sou democrata, certo? Nós temos que pôr na cabeça que nós temos os nossos direitos, em primeiro lugar, mas também nós temos as nossas obrigações como cidadão.
Quantas vezes nós jogamos lixo na rua? Quantas vezes a gente fura uma fila? Quando do banco? Quantas vezes a gente não dá o lugar para uma senhora mais de idade, por exemplo, num ônibus? Enfim, nós temos que fazer a nossa parte também, viu? Não é só esperarmos que quem está na vida pública, quem são os políticos, aquele que a gente escolhe para representar. Eu acho que nós temos que fazer a parte. Acho que a Sandra falou muito bem. Não vamos só, não olhar no nosso umbigo, só ficar olhando dos outros. Eu acho que isso também vale para toda a sociedade. Ok. Que pena, né, gente? Está acabando. Acabou, né? Está acabando? Não, acabou. Mas antes de finalizar, eu quero saber, alguém tem uma dica de livro, de filme, de DVD? Tem DVD ainda? Eita, de repente estou falando DVD aqui, nem existe mais. Ai, que coisa doida! Gente, esquece o DVD, esquece, tá? Faz de conta que nunca existiu. Dá uma dica de filme, um livro, uma série. Quem quer falar? Aproveitando que a gente estava citando bastante a respeito de economia, tem um filme do ano passado, se eu não me engano, que ganhou Oscar, é A Grande Aposta. Explica sobre o crash da Bolsa de 33, gente, eu não lembro. Realmente não lembro, mas foi do crash imobiliário da Bolsa. A Grande Aposta, é a sua dica. A Grande Aposta, não, é Alguém o mais? primeiro. Alguém mais quer dar uma dica? Sim. Queria indicar um livro que chama Terras do Sem Fim. Ah, eu não acredito. Você acabou de falar de Jorge Amado. Era minha dica de livro, era Jorge Amado, hein? Sim, e nesse livro retrata bastante as manobras que fazem tudo se mover de uma forma que fica implícita e a gente consiga enxergar que o problema é micro e não macro, entendeu? Sua dica de livro, então, do grande Jorge Amado? Terras do Sem Fim. Terra do Sem Fim. Alguém mais? Então tá bom. Quero agradecer a presença de vocês, meninos e meninas. Olha, que bom. Eu também espero que vocês continuem acreditando no Brasil e acreditem que realmente tudo isso vai mudar para vocês. E que vocês vão encontrar um país lá na frente muito melhor, um país com mais dignidade, com ética, com respeito, que vocês possam passar isso para os seus filhos e para os seus netos. Valeu, obrigada mais uma vez. Todo mundo convidado para participar sempre do Jovem.com. Obrigada. William, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Que bom que todo mundo sai daqui hoje acreditando otimista no Brasil. Exatamente. Esperançando. Esperançando. Esperançando e não esperando. Muito obrigada pela sua participação no Jovem.com. Uma ótima noite para você. E o Jovem.com está sempre aqui esperando para debater com esses jovens maravilhosos. Meninos, obrigada. Varel, valeu. Muito obrigado. Boy, obrigada. Olha aqui, gente, eletrodoméstico, não era só olhar aqui disfarçadamente. Valeu, muito obrigada mesmo. A gente volta semana que vem com mais um Jovem.com. Ele falou do Jorge Amado e deu uma dica de livro. Eu também tinha uma do grande Jorge Amado, que é Tieta do Agreste. Leia bons livros, faça da leitura um hábito na sua vida, porque ler é bom demais e tem muita gente que pensa assim. Hey! O amor dá sinais de que não vai falhar, não vai fugir. Esse ano vai recomeçar, estar de volta ao seu lugar. Hey! O amor manda sinais de que vai esquentar coração frio e vai curar, cicatrizar ferida que o tempo deixou pra trás e derrubar a sangue frio os muros que a guerra construiu.